Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 5 em diante. Amém, amém? Quem quiser acompanhe aí na sua própria Bíblia. Quem não estiver com Bíblia pode acompanhar aqui, mas eu vou ler numa outra versão. Vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? Sabem, a vida de José para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu sou muito apreciador de Davi, por exemplo, sou muito apreciador de José, sou muito apreciador de Paulo. Agora, a história de José é uma história fantástica. É uma história da qual podemos tirar inúmeras lições, inúmeras aprendizagens, e é algo fantástico. E nesta manhã eu quero falar de José dentro de um tema que é alinhamento profético. Como na soberania de Deus há uma parceria entre Deus e o homem. Deus, ele tem planos, Deus tem projetos, e Deus decide implementar esses planos e projetos através de pessoas. Até quando chegou o momento até quando foi o nascimento de Jesus, o anjo veio falar, e Maria disse: sim, faça isso, cumpra-se isso em mim. Deus sempre trabalha fazendo aliança com pessoas. No caso de Abraão, Deus nunca obrigou Abraão a nada. Deus deu uma palavra a Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus estava à espera de que Abraão correspondesse àquela aliança. Inclusive, há aquele momento em que Deus diz a Abraão para ele fazer o sacrifício de Isaque. Ou seja, Deus, ele para operar na terra, Deus decidiu que ele não vai fazê-lo sozinho, independente do homem. Tudo que Deus vai fazer na terra, ele vai fazer com o homem. E neste caso aqui, nós que já conhecemos o texto, e é importante nós termos essas duas perspectivas, eu e você já conhecemos a história, para nós é mais fácil. Então nós podemos ter a perspectiva, a história já começou e terminou. Nós podemos olhar para a vida de José como algo já concretizado. Mas também temos que olhar na perspectiva de José, que não tinha essa visão do todo. Na perspectiva de José, sem informações, sem saber do futuro, era mais complicado. E é interessante que nós que temos a perspectiva já completa da história que já se concluiu, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que tantos anos depois, vamos colocar assim, seriam mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos depois do sonho que Deus deu para José, mais ou menos 20 anos, fica aí mais ou menos com a data de 20 anos.
depois do sonho de José, Deus sabia, porque Deus conhece passado, presente e futuro, Deus sabia de uma crise que haveria na terra. Uma fome que invadiria, que influenciaria toda a terra daquela época. Então, o plano de Deus é um plano grandioso. Não é um plano direcionado unicamente para um homem que se chamava José. Algumas pessoas leem o texto sobre José e pensam assim: eu queria ser importante como José. Eu queria ser especial para Deus como José. E às vezes a pessoa vê aquilo e fala: eu queria receber um sonho como José recebeu. Eu queria receber uma profecia como José recebeu. Mas entenda que Deus não escolheu ali um homem para fazer dele alguém especial. Eu gosto tanto desse miúdo, vou fazer dele alguém especial. Não é isto. A visão de Deus é da humanidade. Então Deus, olhando para o futuro e vendo que haveria uma crise, uma fome na terra, Deus já pensou em como solucionar este problema que viria e como ao mesmo tempo guardar os descendentes de Jacó para que eles não morressem quando viesse a tal crise, a tal fome. E como o povo, os hebreus poderiam crescer numa terra em que eles tivessem a simpatia daquele povo, pelo menos durante um tempo. Então há um plano grandioso de Deus aqui, nessa história, que José não estava por dentro. Quando José recebe o sonho, ele era um rapaz de 17 anos. Talvez ele tenha ficado emocionado com o sonho. Talvez ele tenha tido até ideias egoístas. Talvez José tenha tido até arrogância, soberba, vaidade. Talvez um rapaz de 17 anos. Deus dá sonhos seguidos. E é interessante que o povo daquela época, eles estavam habituados com a questão de sonhos proféticos. E eles estavam habituados com a ideia de que quando uma pessoa tem o mesmo sonho, ou sonho semelhante, repetidas vezes, aquilo tem um significado. Então, tanto é que os irmãos ficaram chateados com o sonho. Tanto é que o pai de Jacó guardou aquilo no coração, porque ele disse o seguinte: tem alguma coisa aí, porque o meu filho tem um sonho em que os feixes dele se levantam e os outros feixes se prostram diante dele. Depois, o sol, a lua e 11 estrelas se prostram, ou seja, o pai já interpretou o sonho. O sol sou eu, a lua é a mãe e as 11 estrelas são os irmãos. Então Jacó guardou aquilo no coração. Então, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas e se José, se ele teve vaidade quando ele recebeu aquele sonho profético da parte de Deus? Se ele ficou um pouquinho envaidecido, orgulhoso, quem sabe ele até contou o sonho, a gente não sabe, de uma maneira até arrogante: Deus vai me exaltar sobre vocês, aleluia, Deus é comigo. Sabe, algumas pessoas, elas recebem revelação da parte de Deus, mesmo sendo imaturas, naturalmente falando. O caráter dessas pessoas ainda não está edificado. Então é normal, veja bem, Deus não espera a perfeição para começar o plano na vida de alguém. Pode ser que Deus dê uma palavra de profecia, uma visão espiritual, um sonho, para alguém que ainda é imaturo. E a maneira que a pessoa compartilha aquilo provoca inveja, ciúme, chateia os outros que estão ao redor. Porque a pessoa ainda não tem maturidade da maneira de falar: Deus me escolheu. Imagina só, alguém chegar no seu grupo de vida, você é o líder do grupo de vida, alguém chegar e falar assim: Deus me escolheu, vai me levantar acima de vocês todos, e não sei o que, tal. Como é que ficaria o ambiente do grupo de vida? Todo mundo assim, baixa bolinha, baixa, menos. Foi o que aconteceu com José, gente. Quando José conta aquele sonho, e os irmãos e o pai de José davam importância a sonhos proféticos, o clima da casa, ficou pesado, o clima ficou mal. E quem sabe José estava pensando só o seguinte: Deus vai me favorecer e um dia eu serei importante. Deus vai me favorecer e um dia eu serei grande. Deus vai me favorecer e um dia eu serei uma pessoa especial. Talvez José estivesse com essa inclinação egoísta. Mas veja bem, Deus sabia que um processo seria necessário para o cumprimento do que Ele queria. Deus não queria, agora nós que temos a perspectiva do todo, eu queria que você visse comigo. Deus não queria exaltar um homem. Deus nunca pensa nisso.
Deus nunca escolhe assim, eu quero exaltar uma pessoa. Quem é que eu quero honrar alguém acima de outros? Deus não pensa dessa maneira. Deus pensa o seguinte, eu quero proteger o meu povo todo. Eu quero proteger a descendência de Abraão. Quem faz parte da descendência de Abraão? Jacó e os seus filhos. Vai vir uma fome na terra. Eu tenho que me antecipar. O plano de Deus é, eu tenho que me antecipar, porque eu quero abençoar a descendência de Abraão. Eu não quero abençoar um jovenzinho de 17 anos somente. Eu quero abençoar a descendência de Abraão. Mas para abençoar a descendência de Abraão, eu preciso usar alguém. Então, eu vou usar esse rapaz de 17 anos. Porque eu tenho que usar esse rapaz de maneira que ele, ao longo dos acontecimentos da sua vida, haja um alinhamento profético. Ou seja, tudo que vai acontecer na vida desse rapaz tem que ser como um puzzle. As partes têm que se juntarem, as partes têm que se complementarem, de maneira que vai chegar o dia em que ele vai estar diante de Faraó e ele vai ter uma posição especial no Egito e ele vai socorrer o mundo inteiro da fome, ele vai salvar o mundo inteiro e ao salvar o mundo inteiro ele vai salvar a descendência de Abraão. E a questão dos irmãos virem e se prostrarem diante dele, isso é apenas algo que Deus viu no futuro. É como se Deus tivesse ido ao futuro, no dia que José estava como administrador, governador do Egito, e os irmãos dele chegaram e se prostraram diante dele. É como se Deus tivesse tirado apenas uma fotografia daquele momento. Foi ao passado, deu sonho a José. Mas o mais importante não é aquele momento, porque quando a gente vai ler na Bíblia, aquele momento, a história é contada de uma maneira muito rápida. E os irmãos de José foram até ele e se curvaram diante dele, porque ele era um governador do Egito, e eles foram lá para pedir comida. Se você for ver, é apenas um detalhe na história. A questão dos irmãos se curvarem é apenas um detalhe da história. Deus foi, tirou a fotografia do futuro e a transformou num sonho para José. Aquilo era o menos importante. O mais importante de tudo era, eu vou salvar a descendência de Abraão. Eu fiz uma promessa a Abraão. E se esse problema da fome não for solucionado, os descendentes de Jacó não terão o que comer e vão morrer. O mundo vai passar por uma fome terrível, muita gente vai morrer. Então, imagina só, quando Deus nos chama, irmãos, nós temos que tirar esta ideia egoísta de que nós somos alguém especial. Ou de que Deus nos escolheu por algum motivo e fez de nós alguém especial. Quando uma pessoa se torna especial no plano de Deus, aquela pessoa, na verdade, ela vai ser útil para um plano maior. Deus não quer fazer pessoas bonitinhas, especiais, para terem o nome delas, que se torne famoso. Deus não quer que você seja famoso ou conhecido simplesmente por causa do seu ego, para inflar o seu ego. Deus, olha, profecias que você recebe, encorajamentos que você recebe, sonhos de Deus, sonhos proféticos, visões proféticas. Muitas vezes, é claro, você vai ver que você é uma peça fundamental, você é uma peça essencial no projeto de Deus, mas isso não é para você se exaltar, para você se envadecer, se encher de orgulho. Isso é para você entender o seguinte: eu faço parte de um plano maior de Deus, eu sou uma peça dentro deste plano. E é interessante, mas José não sabia disso. José não sabia que viria uma fome. José não sabia que haveria esse problema todo. José era um rapaz de 17 anos. E é interessante que logo depois que ele conta os sonhos, olha o que acontece. É interessante que, se nem José compreendia o que Deus queria fazer dele, ele só entendia que Deus queria... José entendeu uma coisa: esses sonhos me mostram que Deus vai me colocar numa posição chave, numa posição tão especial que meus irmãos vão se curvar diante de mim. Ele só entendeu essa parte do sonho. E ele não sabia o resto. Os irmãos só entenderam essa parte também, mas foi a parte que eles não gostaram. E os irmãos então decidiram fazer o quê? O
quê? Você está pensando que você vai ser maior que todo mundo? Você vai ser mais especial do que os seus irmãos? Ah, vai. Se esse sonho é de Deus, vamos ver se ele vai se realizar mesmo com você morto. Aí eles fizeram um plano para matar o José. Vamos matar José, que aí, vamos ver se isso é sonho profético mesmo. Aí eles tentaram matar José. Só que um dos irmãos fala assim, gente, não vamos carregar essa culpa sobre nós. Não vamos matar o nosso irmão. Olha, está vindo ali uma carruagem, uma comitiva, uma caravana. Estão indo em direção ao Egito. Nós somente vendemos o nosso irmão para eles, entregamos nosso irmão para eles. E o que acontecer com ele para lá é problema dele. Já nós não carregaremos a culpa do sangue do nosso irmão. Aí pensaram, vamos ver que dia que esse irmão vai chegar nesse dia especial que nós vamos ter que nos curvar diante dele. Porque agora ele é escravo. Então os irmãos tiraram aquele peso, o peso, né, que os enchiam de ciúme, de inveja, de José. Aí aquele peso saiu sobre eles. Ele agora é escravo, estamos livres, ninguém vai ter que se curvar diante deles e tal. Apenas era uma guerrinha humana. Mas é o seguinte, mas do ponto de vista de Deus, era necessário um alinhamento profético. Era importante que aquilo acontecesse. Parece estranho, né? Deus dá os sonhos a José, e aquilo que parece estranho, os irmãos o venderem, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então olha aqui para mim. Há coisas que nos acontecem que já era previsto. Deus, quando deu os sonhos a José, já sabia, os irmãos dele não vão gostar nada disso. Deus já conhecia o caráter dos irmãos, e Deus só ficou na expectativa. Eu penso que se ele revelar o sonho, os irmãos vão acabar com ele. Então Deus está ali a assistir aquilo tudo, e José entra então num alinhamento. Aí José torna-se escravo, e não é por coincidência, ele vai parar onde? Ele vai parar num lugar especial. José era um rapaz jeitoso, José era um rapaz bonito, um rapaz jeitoso. Aí o que acontece? Naquela época, os escravos, quem comprava os escravos olhavam essas coisas. Vai lá alguém e compra um escravo para a casa do Potifar. Potifar era um funcionário importante no Egito. Então, ou seja, na casa de um funcionário importante não entra um escravo qualquer, não entra escravo sem dentes, não entra escravo com problemas, com qualquer tipo de deficiência. Então olharam, olha, esse escravo aqui está jeitoso, a gente paga aí um valor por ele aí. Ele vai parar na casa de Potifar. Ali interessante que o José, em pouco tempo, torna-se ali o mordomo principal, responsável por tudo na casa de Potifar. E agora eu quero que você entenda o seguinte, no alinhamento profético, Deus está a trabalhar dando visões espirituais, sonhos proféticos. Ao mesmo tempo, Deus está a contar com a resposta de caráter das pessoas, tanto as que têm bom caráter como as que não têm bom caráter. Deus está a trabalhar por detrás das circunstâncias, ou seja, foi providencial José se tornar escravo, foi providencial ele cair na casa de Potifar, mas Deus também trabalha com outra coisa. Deus, ele concede talentos às pessoas. Há uma graça que Deus concede a cada pessoa, e eu e você, cada um de nós temos uma graça. Eu estava a conversar com aquele pastor, o Cláudio Duarte, e ele dizendo, e de uma maneira muito engraçada, e depois ele falou isso também numa mensagem que nós ouvimos, lá aqui no congresso, não foi aqui na nossa igreja, foi no congresso, ele dizendo o seguinte, que ele fazia parte de uma igreja em que o pastor, quando o pastor pregava, o pastor da igreja, o pastor pregava tão bem, os pontos da Bíblia tão bem, dava uma mensagem tão impactante, que ele disse que no final do culto as pessoas estavam quebrantadas, chorando, as pessoas estavam chorando, e viam a frente chorando. Aí o dia que ele foi pela primeira vez escalado para pregar no culto, ele orou, falou, Deus, que a minha pregação seja boa, igual a do nosso pastor, que o povo possa chorar, Senhor, quebrantado, que haja choro, haja quebrantamento.
Então ele preparou a mensagem, e quando ele começou a pregar, o povo começou a rir. E no final, todo mundo rindo e feliz. E ele foi para casa triste, ele dizendo assim, Deus, não era isso. É igual o pastor que dá aquela mensagem forte que todo mundo chora, todo mundo é quebrantado. O povo ficou rindo, Deus. Não pode ser assim. Ou seja, levou um tempo para ele entender que a graça de Deus que estava na vida dele não era mesmo que estava na vida do pastor. Deus usava o pastor dele numa graça, numa unção. E Deus queria usá-lo em algo totalmente diferente, o oposto praticamente. E ele disse o seguinte, gente, até eu me aceitar isso, eu preparo a mensagem, eu faço aquela coisa toda, quando eu vou pegar, o povo começa a rir. Aí até o ponto em que ele entrou no embalo, ou seja, ele aceitou o alinhamento profético, ele entrou no embalo e falou assim, gente, se Deus quer me usar desta maneira, então que assim seja, eu não vou ficar querendo ser o outro, eu não vou querer ficar sendo o pastor tal, eu vou ser eu. Entende? Eu quero dizer o seguinte, muitas vezes há uma crise em nós, até nós aceitarmos quem fomos escolhidos para ser, quem fomos chamados para ser. E às vezes a gente combate com isso, porque nós temos algumas pessoas como referencial, algumas pessoas como exemplo, e nós às vezes queremos ser como aquela pessoa, queremos fazer. É igual, como imagina, você gosta de uma pregação de tal maneira, aí você vai e ouve uma pessoa pregando de outra maneira, aí você fala, não, eu gosto da outra maneira, mas você tem que respeitar, porque cada pessoa tem a sua maneira, cada um Deus usa de uma maneira, de cada pessoa você pode absorver algo de uma maneira. E é interessante que José tinha uma graça. Qual era a graça que estava sobre José? Ele tinha havia uma graça que Deus colocou sobre José, que era uma unção de governo. Como que nós percebemos isso? Imagina só, Deus o escolheu para governar o Egito, ser o administrador do Egito. Mas esta graça já foi colocada quando ele recebeu o sonho. De maneira que quando ele é escravo na casa de Potifar, em pouco tempo ele se torna o quê? O governador da casa de Potifar. Há uma unção de governo. Um escravo governando, ou seja, na verdade, ele governava sobre os outros escravos da casa. Inclusive ele disse, quando a mulher de Potifar vem tentá-lo, ele disse, o seu marido me colocou sobre toda a casa. A única pessoa que eu não tenho autoridade sobre ela é você. Eu tenho autoridade sobre todos. Ou seja, ele tornou-se o governador da casa do Potifar, de todos os criados, do jardineiro, do chefe de cozinha, das mulheres da limpeza, de tudo ele era o chefe. Entende? Olha que havia uma graça de Deus. Muitas vezes, para você entender o alinhamento profético na sua vida, você precisa perceber como Deus te usa. E que coisa é fácil, que flui facilmente na sua vida. Que tipo de coisa flui, que tipo de coisa é fácil, você não precisa forçar. Vem até si, acontece normalmente. Em que as pessoas te reconhecem, em que as pessoas te respeitam, e que tipo de coisa que as pessoas param para conversar. O que é atrativo nas pessoas. E às vezes, as pessoas querem se tornar outras, e aquilo que é atrativo nelas, elas cortam porque estão querendo ser outras. E aquilo que atraiu os outros a elas já não atrai porque elas anularam aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos, a gravidade da coisa? Comece a entender o seguinte, por que as pessoas me ligam? Por que as pessoas gostam de falar comigo? Há, por exemplo, aqui na nossa igreja, alguns pastores e obreiros e líderes, que eles fluem mais na área de libertação. E é interessante, quando aparece algum caso mais grave, alguma coisa, alguém fala, passa para o fulano. Liga para o fulano, chama o fulano. Por quê? São pessoas que fluem mais na área de libertação. Aí quando é alguém que traz a presença de Deus com a adoração, já chama aquela pessoa para cantar, porque quando ela canta, a coisa é boa. Sabe? Aí o seguinte, você precisa perceber o seguinte, as pessoas me procuram por qual motivo? O que elas pedem quando elas vêm falar comigo? Elas pedem oração? Elas pedem libertação? Elas pedem aconselhamento? Elas pedem somente um abraço? O que as pessoas estão à procura em mim? O que em mim é diferente quando eu chego no meu emprego? O que eu proporciono? Qual ambiente? Que clima? Que diferença eu faço no meu local de trabalho?
Quem sou eu? O que eu represento? Aí você descobre a graça de Deus que está na sua vida. Não lute contra isso, aceite isso e você vai fluir lindamente nisso. É aí que você vai fluir. Entende? Aí o seguinte, aí José, os irmãos sabem da história, eu não estou aqui para contar detalhes da história de José, estou aqui para pegar os princípios que tem a ver com o tema. Sabem, irmãos, José está como governador ali na casa de Potifar, mas Deus sabe que o destino final dele não pode ser ali. Para José estava bem ali, ele podia parar ali, mas para Deus não estava bem ainda. Aí acontece aquela coisa toda da tentação. E aqui é importante a gente entender o seguinte, alguns princípios aqui rapidamente eu quero falar. O primeiro princípio é aquele que nós vimos aqui dos irmãos de José e do pai de José, de Jacó, que não compreendeu o plano maior de Deus. Se nem José compreendia, quanto mais o pai e os irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte, nem sempre as pessoas vão compreender o que Deus está a construir na sua vida. Vou falar novamente. Nem sempre as pessoas vão compreender o que Deus está a formar, a construir na sua vida, na sua história de vida. Por isso que você tem que estar muito firmado em Deus e entender quais são as palavras que Ele trouxe ao seu coração de fato. José teve que se apegar àqueles sonhos que ele recebeu de Deus, porque os seus irmãos e o seu pai não entendiam, não concordavam e não aceitavam. O segundo ponto que a gente vê aqui é que quando nós recebemos uma direção de Deus, uma visão de Deus, um sonho profético, o mais comum é que os acontecimentos a seguir não sejam muito bons. O mais provável é que os acontecimentos a seguir parece que eles não estão de acordo com a visão profética que você recebeu. Imagina só, o que seria normal que José esperasse que acontecesse no mês seguinte? Ele recebeu o sonho. Olha, Deus disse que meus irmãos vão se curvar diante de mim. Eu já tenho 17 anos. Ano que vem já tira a carta. Ano que vem já tem 18. Já sou de maior. Já tiro a carta. Já posso fazer não sei o quê. Estou brincando, naquela época não havia essas coisas, né? Mas José está ali. O que ele está a pensar? Que o sonho que ele recebeu vai se cumprir mês que vem. É como nós recebemos algumas profecias e pensamos, já está, mês que vem, é agora, é janeiro. Mas José recebe o sonho, e a seguir ao sonho, as coisas que acontecem, parece que são contraditórias com o sonho. Porque ele recebe um sonho que ele vai ser alguém especial e as pessoas vão se curvar diante dele. Mas logo a seguir, ele está a se curvar diante dos outros, porque ele é escravo. Porque o escravo tinha que se curvar diante de todo mundo. Então o que aconteceu? O oposto. Meus irmãos e meus pais vão se curvar diante de mim. Agora ele está o tempo todo, quando ele se curva diante de Potifar, o que ele está sentindo? O sonho foi ao contrário. Quem já teve sonho ao contrário aqui? Tem gente aí vai interpretar dessa maneira. Sabe que há sonhos que a gente tem, que vai acontecer justamente o contrário. Não, irmãos, mas aparentemente era o contrário. Fazia parte do alinhamento profético, do caminho, do processo de Deus. Eu quero dizer o seguinte, não desista das visões que Deus deu, dos sonhos que Deus deu, mesmo que as coisas que aconteçam a seguir sejam contraditórias. Deus trabalha com tempo. Deus trabalha com processo. E há um texto que está escrito na palavra, não precisa... Pode projetar, por favor. Eclesiastes 8:6. Sabe que a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Deus não tem que fazer as coisas todas em um dia. Deus não tem que fazer as coisas todas nas nossas vidas em um mês. E Deus não tem que fazer as coisas todas nas nossas vidas em um ano. Deus tem um plano maior, como eu disse, é um plano maior. Deus queria salvar a humanidade de uma crise. Porque para todo propósito há tempo e modo,
Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Para todo propósito, diga-se comigo, para todo propósito, há tempo e modo. Vamos juntos? Para todo, há tempo e o modo. Então fica com essa parte. Para todo, imagina, Deus tem propósito. E para todo propósito há um tempo próprio e há um modo, uma maneira própria. Agora veja bem, José recebe o sonho profético, mas ele não sabe nem o tempo e nem o modo. E qual modo que Deus escolheu? O modo que parece o contraditório. Ao invés de se curvarem diante dele, ele que está a se curvar diante dos outros. Sabe, aquilo para José deve ter feito ali para ele, na cabeça dele, uma grande confusão. E é interessante outra coisa aqui. Para que os sonhos proféticos de Deus se realizem, Deus está a contar com a nossa fidelidade. Porque, como eu disse, o trabalhar de Deus conosco é um trabalhar em parceria. Deus faz a parte dele, mas Deus requer de nós obediência e fidelidade à sua palavra. E agora, imagina só, José está como governador ali, mordomo principal, governante ali da casa de Potifar. E vem uma tentação, a esposa de Potifar quer levar José a pecar. Olha, irmãos, se José tivesse pecado com a Potifeia, não, mas ela era bonita. Se José tivesse pecado com a esposa de Potifar, não quer dizer que o sonho de Deus um dia não iria se realizar. Mas, no mínimo, iria atrasar muitos anos. Eu e você não podemos adiantar o tempo de Deus para nós. O tempo de Deus nós não podemos adiantar. Mas a gente pode atrasar. Com escolhas erradas, com pecados, com coisas que quebram a fidelidade a Deus. Então José, ao vencer aquela tentação, ele pôde ir para uma nova fase do projeto de Deus. Aí ele para na prisão. Fazia parte, aí, de vez em quando, prisão faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque foi um privilégio ele ir para a prisão. Quem sabia que foi um privilégio ele ir para a prisão? Porque se um escravo, ele foi acusado de quê? De seduzir a esposa do Potifar. Se um escravo faz uma coisa dessa naquela época, ele era preso? Não, gente, ele morria na hora. Para ele a prisão foi um privilégio. Ele foi preso porque o Potifar, de duas uma, ou gostava muito dele, ou conhecia a mulher que tinha. Porque não era para José ir para a prisão, era para José morrer. Porque o que ele fez é grave, um escravo seduzir a esposa de um funcionário do faraó. Então José está ali na prisão, ufa. Enquanto para nós é mal, para ele já era o menos mal. A unção dele se manifesta lá. O que a Bíblia nos conta? Que em pouco tempo José, o carcereiro, ganhou confiança e deu tudo para as mãos de José, a chave da prisão. Imagina você dar a chave da prisão para um preso. Guarda aí para nós. Sabe, a unção de governo se manifestaria em José em qualquer lugar que ele fosse morar. Se José fosse cair no meio da selva africana, ele estava lá governando os leões, os ursos. Você vai para cá. É a unção que está, é a graça de Deus que estava sobre ele. Ali agora ele é o governador dos presos. A unção de Deus está com ele. A graça de Deus está na vida dele. E é interessante que Deus esperou de José fidelidade. Tanto é que aparecem lá dois homens que estavam com ele na prisão. Ambos, cada um teve um sonho durante a noite. Mas possivelmente José poderia ter um pouquinho de trauma em relação a sonho. Quando você tem um sonho e acontece tudo ao contrário,
Aí você pensa assim, eu acho que eu sou o pior cara para interpretar sonho do mundo. Porque eu sonhei que os meus irmãos e a minha família iam se curvar diante de mim. Poucos dias depois, eu estou me curvando diante de todo mundo. Ele diz assim, se há um dom que eu acho que eu sei que eu não tenho, é de interpretar o sonho. Porque tudo que eu interpretei aconteceu ao contrário. Então José possivelmente tinha um trauma em relação a interpretar o sonho. Aí aparece lá o padeiro e o copeiro. Nós sonhamos. O problema é seu. O que eu tenho a ver com isso? Nós sonhamos, alguém sabe interpretar? José foi fiel a Deus. E ele sabia que ele tinha esse dom também de interpretações. Não fugia. Enquanto os homens contavam o sonho, eles falavam, eu sei o que vai acontecer. E ele ficou assim, como é que eu conto agora que o gajo vai morrer? Aí ele chega no padeiro e fala assim, olha, o seu sonho não é bom não, rapaz. Você vai morrer. Aí chega no copeiro e fala, seu sonho é bom. Você vai ser perdoado e restaurado a sua posição de copeiro na presença do faraó. Pouco tempo depois, ele é chamado lá para estar com o faraó. E quando ele é chamado, ele já estava praticando interpretação de sonhos. Aí José conta o sonho, o faraó conta o sonho das vacas magras que engolem as vacas gordas. Aí José chega e diz, as vacas gordas representam 7 anos de prosperidade que haverá. Mas a seguir virão 7 anos de fome. Então é o seguinte, temos que ter um plano, um projeto para governar este caos. Aí o faraó olha para José e diz, você é o cara. Você vai administrar esse processo. Você que entendeu o que vai acontecer. Se Deus mostrou para você o que vai acontecer, você administra. José, durante 7 anos, governou o Egito. 7 anos de abundância, de fartura. José investiu na lavoura, investiu nos celeiros, construiu os celeiros, guardou os mantimentos por 7 anos. Irmãos, ele fez com que o Egito produzisse muitas vezes mais nos 7 anos de abundância. Já que está em abundância, vamos produzir. E ele comprou muitas bitcoins e ele investiu. Estou brincando. Aí, irmãos, aí é o seguinte, quando começaram os 7 anos de fome, o Egito era o único lugar do mundo que tinha se preparado para a crise. Os celeiros com mantimentos para muitos anos. E não com mantimentos apenas para o Egito, para o mundo conhecido da época. Aí José, então como administrador, como governador, ele está ali um dia e se apresenta diante dele uns rapazes. E ele começa a conversar com os rapazes e percebe quem eles são. Eram os seus irmãos, os irmãos se curvam diante dele. A Bíblia mostra que José ficou comovido quando viu os seus irmãos. Ele teve que sair da sala. Ele teve que sair da sala e foi para um lugar a sós e chorou. Sabe, ele teve que segurar, teve que se conter. Sabem, José, ele passou por um período de muita maturidade espiritual. É interessante que José, não foi fácil ele perceber as peças do puzzle ao longo daqueles anos. José sofreu durante 13 anos, irmãos. Depois de 7 anos de fartura, por isso que eu disse mais ou menos os 20 anos, os 13 anos até ele se tornar administrador do Egito. Depois 7 anos de fartura, 20 anos, e depois começou a crise. E quando acabou toda a comida, em várias partes do mundo, o pessoal começou a recorrer ao Egito. E é interessante que José era um homem tão grande que as pessoas não iam ter com o faraó do Egito. Os governantes, os moradores de toda a terra faziam filas para entrarem no Egito. Caravanas vindo de povos com carroças, com carruagens, né? Para levarem mantimentos. E todos eles viam aquelas comitivas, os líderes daqueles povos ali nos arredores,
chegavam e eles vinham conversar, não era com o Faraó, vinham conversar com José. E José dizia, quanto que vocês precisam? Não, nós somos um povo de 5.000 pessoas, precisamos de mantimento para os próximos 3 meses antes de voltarmos aqui. Quanto que você vende para nós? E José falava. Sabem, José entendeu o que Deus estava a fazer em sua vida. Vamos ficar de pé. José entendeu o que Deus estava a construir na sua vida. José entendeu o que Deus estava... Lá na frente ele entendeu o seguinte: eu não sou uma pessoa especial. Deus não me escolheu porque eu sou especial. Deus me escolheu porque Ele ama os descendentes de Abraão. Deus me escolheu porque Ele ama as pessoas do mundo. Há um texto aqui. Projete aí Gênesis 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Próximo versículo. E levantou a voz em choro. E aí no caso ele já estava com os irmãos, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. O choro de José foi um choro de cura da alma. Aquele dia foi o impacto de José. José foi o impacto. E levantou a voz em choro. Aqui a Bíblia quer dizer o seguinte: que o choro dele foi tão forte, irmãos, que quem ouviu o choro? Os egípcios, a casa de Faraó e o povo dos egípcios, de vários lugares à distância. É interessante. Agora coloca o versículo 4 em diante. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Quando ele disse isso: sou eu, José, que vocês venderam. O que os irmãos pensaram na hora? Está enrolado. Estamos lixados, morremos. O cara virou de administrador do Egito. Nós pensávamos que se nós o vendêssemos como escravo, ele iria se curvar diante do povo a vida inteira. Só que hoje nós estamos nos curvando diante dele. Se ele quiser, ele pode nos matar. Próximo versículo, 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Uau! Veja bem, primeiro ele chora, ele berra, porque ele não chorou, ele berrou. Ah! Até sair da alma aquela mágoa que ele tinha dos irmãos. Mas depois ele muda de papel, daquele que chora e é curado para aquele que consola os irmãos. Quando ele diz assim: não vos entristeçais, ele não quer que os irmãos fiquem tristes. Não, ele é maduro. Nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou na vossa frente. É um homem espiritual já. Não é aquele menino de 17 anos que queria mandar em todo mundo e ser chefe. Já é um homem maduro. O importante não é ser chefe, ser importante. Eu entendi que eu sou apenas uma partezinha do puzzle de Deus.
E Deus me trouxe para cá não porque eu sou especial, mas porque o povo dele é especial. A descendência de Abraão é especial, não sou eu. Eu fui apenas útil. E os povos da terra são amados por Deus, por isso que ele me trouxe aqui, para dar comida para esse povo. Próximo versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Próximo. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Ou seja, a descendência de Abraão precisava de permanecer. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Sabem, alinhamento profético é quando você começa a perceber que os caminhos da sua vida estão nas mãos de Deus. Deus não está querendo engrandecer a sua pessoa, mas Deus tem um plano de abençoar todas as nações da terra. Porque Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E você é uma parte do plano de Deus e você precisa se posicionar fielmente. Os irmãos do louvor aqui, por favor. E você precisa se posicionar fielmente, dizendo: Senhor, eu quero fazer o meu papel. Eu quero fazer a minha parte. Sabe, irmãos, é fácil contar a história de trás para frente. É fácil contar a história para quem já leu toda. Mas eu queria dizer o seguinte: hoje você está como se fosse José. Hoje você não sabe por que está a viver o que está a viver. Hoje você não sabe por que está a passar o que está a passar. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e entendesse que há um Deus soberano que está acima de todos nós. E o que a Bíblia revela é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Os processos de Deus são alinhamentos proféticos. Os acontecimentos da nossa vida são alinhamentos proféticos. Nós temos que estar sensíveis ao que Deus está a edificar, ao que Deus está a fazer, a nos levar, a nos conduzir. Ele é soberano, Ele é Senhor. Guiando
Senhor, eu quero orar pela tua igreja, pelo teu povo, ó Deus. Que cada pessoa aqui possa perceber o momento profético da sua vida. Que cada pessoa aqui possa entender que os planos do Senhor são maiores do que os seus pensamentos. Que os planos de Deus estão acima da nossa compreensão. Que os planos de Deus são grandiosos, que Deus é soberano. Deus vê coisas que nós não vemos. A nossa vida serve um propósito. Senhor, que cada pessoa aqui possa se posicionar, aceitando, ó Deus, viver o propósito para o qual, ó Deus, o Senhor a separou. Que essa pessoa possa fluir nos dons que ela tem do Senhor, nos talentos, na graça que elas receberam de Ti. Que cada um possa ser, ó Deus, feliz, ó Deus, com o dom que recebeu, com a graça que possui. Cada um possa se contentar com o que tem recebido de Deus. E cada um, Senhor, possa sentir, ó Deus, importante na casa e nos planos do Senhor. Pai Deus, abençoa o teu povo com fé, com alegria, com graça. Que cada um aqui possa, Deus, ser fiel ao Senhor, ó Deus, para que possa, Deus, cumprir, ó Deus, o teu plano fielmente. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.